de relacionamento com alguma autoridade, algum parlamentar, algum governador, enfim, é no interesse do emprego bom. Mas efetivamente, como militante, como cidadão, é muito complicado. Vocês vão ver esse texto do Bertolt Brecht na internet, no geral, mas é importante ler pelo menos o final, né? Que o pior analfabeto político. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Multinacionais está fora do contexto, porque esse texto é antigo, hoje o Brasil, o mundo globalizado, as empresas são realmente já... Mas é isso, quem quiser, eu tenho certeza que todos conhecem esse texto, mas quem quiser lê-lo na internet, com certeza encontra com facilidade. Mas esse imbecil prejudica muito o país. Problema 2 é a indiferença. A indiferença é consequência da ignorância política. O problema nunca é com o sujeito. Ou é com o chefe dele, ou é com a autoridade, ele não tem nada com aquilo. Esse é outro problema. Está sempre distante. Ele quer cuidar do mundinho dele. Ele, a família, acabou. E ilustra bem isso o filósofo Antônio Gramsci, italiano, comunista, ex-comunista, aliás, morreu comunista, que tem esse texto maravilhoso também, que eu vou ler, pelo menos o final. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão e partidário. Indiferença é abulia, parasitismo, covardia. Não é vida. Por isso, odeio os indiferentes. E, aproveitando esse texto do Gramsci, que eu até fiz um artigo para a Revista Nacional da Tricom, onde o título é esse: Eu odeio os indiferentes. E eles são párias mesmo, porque a indiferença interfere na história, mesmo por omissão. Quem quiser também, certamente tem na internet. Qual o cenário do Brasil hoje, para nós entrarmos finalmente na questão das proposições efetivas em relação ao estímulo do controle social? O cenário brasileiro criou uma sociedade constituída em sua grande maioria de analfabetos políticos e funcionais. O Brasil é um país onde prevalece a indiferença pelo patrimônio público. Esse é um cenário complicado, um cenário de dificuldade real, concreto, que enseja a necessidade de que todas as instituições, como eu disse antes, todas do Brasil tenham esta consciência de dar a sua contribuição nas suas atividades para estimular o cidadão a participar do dia a dia da vida política nacional. Este é um cenário de dificuldade. Bom, então qual que é o papel dos tribunais de contas? Que, na minha opinião, mais do que qualquer outra instituição, tem o dever de estimular o controle social. Aí é uma situação singular. Os tribunais têm esse dever, e vou explicar por que lá frente. De construir essa cultura de controle do Brasil. Como fazer? Primeiro, fazer a obrigação institucional. Qual é a nossa obrigação como tribunais de contas? Fiscalizar os recursos públicos de forma efetiva, de forma consequente, que sejamos úteis à sociedade. Esse é o nosso dever. E segundo, estimular, através de instrumentos concretos, disponíveis de forma legível para a sociedade, o controle social, e vou explicar mais na frente. Nesse sentido do desafio, do estímulo, a efetividade do sistema de controle externo, que eu disse lá atrás, é meio hipócrita, o país é meio hipócrita nesse sentido. Existem muitas leis, mas a maioria não funciona. Esse é um exemplo. Controle interno é um dispositivo da Constituição Federal, desde 1988, tem mais de 20 anos.
As constituições estaduais todas reproduziram nos estados. A lei de responsabilidade fiscal reproduziu, que todos conhecem. E como eu disse, não se implanta o controle interno, é uma necessidade. Não se implanta por quê? Porque o gestor acha que vai incomodá-lo. Aquele pirralho lá do controle interno vai impedi-lo de fazer o que ele quer lá como gestor. Isso é uma coisa que não se pode permitir. E os tribunais de contas têm que exigir o cumprimento da lei ou penalizar quem não cumprir. Nós, no Mato Grosso, fizemos o seguinte: demos um prazo de 5 anos para que o controle interno seja efetivado em 100% das instituições do Estado. Claro, é a razoabilidade, é a realidade. Então, no primeiro ano, um percentual, no segundo, no terceiro, agora 2011, em dezembro, totaliza os 5 anos que demos. Esperamos que pelo menos 90% estejam, a partir do ano que vem, com controle interno definido. Porque, como eu disse, está lá próximo, ajuda a diminuir as falcatruas, os problemas de gestão. Enfim, essa consequência do controle interno é importante lá para o controle social, como vocês vão ver. O segundo, passo 2, é a efetividade do nosso sistema. Deixar de ser um tribunal de faz de conta. Ser um tribunal efetivo. Para isso é preciso o quê? Cumprir prazos processuais. É um absurdo um conselheiro ficar com um processo de julgamento 2, 3 anos depois da conta executada. É uma vergonha. É uma ineficiência inaceitável. Então temos que cumprir prazo. Segundo, a auditoria, depois que as coisas acontecem, ela é como se fazer uma autópsia de um cadáver. Ela precisa ser feita em tempo real, para que você faça uma biópsia em alguma célula cancerosa, para tentar enxugar o organismo. Então, essa auditoria em tempo real, concomitante, para e passo, é extremamente necessária e imprescindível para que possa dar efetividade no controle externo. Porque através dessa auditoria você usa medidas cautelares, você suspende editais viciados de licitação, suspende contratos, enfim, intervém evitando desvio ou eventual corrupção. E também é fora de moda ficar preso na legalidade. A legalidade é uma necessidade constitucional no setor público. Diferente do setor privado, no setor público só pode fazer o que a lei permite. No privado só não pode fazer o que a lei proíbe. Mas a legalidade não pode se prender ao auditor. Você tem que avaliar que o que se foi gasto na educação, o que foi gasto no mínimo constitucional de 25%, melhorou a escola do Estado. Se o aluno realmente teve notas satisfatórias na prova de português e matemática, se a evasão escolar está adequada, se a repetência, enfim, é necessário avaliar resultados de políticas públicas e não apenas legalidade. O sujeito gasta legalmente, mas não faz diferença na vida das pessoas. O hospital, a escola continua aquela coisa horrorosa, um serviço horroroso para a população. Então, avaliar resultados de políticas públicas é uma necessidade para dar efetividade ao sistema de controle externo. E, como tudo na vida, adotar um planejamento estratégico. É necessário que os tribunais foquem suas atividades e estabeleçam metas, prazos, para chegar naquela condição ideal de exercer a sua obrigação constitucional de fiscalizar os recursos públicos. Então, essas questões são fundamentais para que os tribunais de contas elevem-se a um padrão mínimo de atuação e seja realmente efetivo para a sociedade. Aí diz o seguinte: mas isso é discurso? Não. Existem vários tribunais no Brasil que já fazem isso. E eu estou testemunha do meu tribunal do Mato Grosso que faz tudo isso. Tudo. Nós temos prazos, o corregedor cobra o conselheiro, o auditor que está com o processo parado. Nós temos a auditoria em tempo real, usamos as medidas cautelares adequadamente, suspendemos obras, suspendemos editais, suspendemos contratos efetivamente. Nós temos avaliação de resultado de políticas públicas feita de forma científica. Contratamos a professora Marta Resch, quem é do mundo acadêmico conhece, do SEBRAP, é uma pessoa especialista em políticas públicas. Ela criou um sistema de auditoria de avaliação na área de saúde e educação, com 10 indicadores de cada área. Não vou me
entrar em detalhes para não tomar o seu tempo e não perder o meu aqui, compromisso do tempo, mas é uma coisa absolutamente científica, metodológica, protocolar. Então, eu dou um exemplo. Eu julguei uma conta de uma prefeitura de determinado município de Mato Grosso. Não tinha uma irregularidade. Sujeito legalista. Agora, os índices de educação de saúde, houve decréscimo negativo. Ele foi repreendido pela situação de piora nos serviços públicos de educação e de saúde, sem nenhuma irregularidade do ponto de vista de gestão, licitações bem feitinhas, tudo bem, tudo legal, tudo cumprindo a lei. Então, um exemplo típico, Mato Grosso está fazendo tudo isso. E o planejamento estratégico, nós implantamos em 2005 para 2011, encerra agora o primeiro, e já estamos com o segundo, 2012 a 2017, pronto. É necessário, imprescindível, que as instituições saibam o que querem e que estabeleçam meta e prazo para serem efetivos. E o passo 3, que eu vou usar 3 slides, todo, quase que encerrando a palestra, mais 10 minutos, é instrumentalizar o cidadão. Estou falando de Tribunal de Contas, no sentido de estimular o controle social, né? Os tribunais de contas, ele tem, pela natureza funcional, uma situação que nenhuma outra instituição do Brasil tem. Nós somos um banco de dados, um armazém de informações que não há em outra instituição. Todos os órgãos mandam balancete para nós, com informações do orçamento, do empenho, do gasto, da arrecadação, enfim, nós temos um conjunto de informações que nós precisamos disponibilizar isso para a sociedade, para que ela possa ler de forma, uma leitura inteligível, com credibilidade, sem nenhuma uma contaminação político-eleitoral, partidária, para que o cidadão tenha consciência ou segurança de que aquela informação ela é realmente séria. Então, essa informação é que vai propiciar o controle social. O sujeito vai ver que os resultados das políticas públicas de saúde e educação do prefeito dele, do governador, são péssimos, então por que ele vai votar nele de novo? O sujeito vai ver que a forma que ele está gastando, ele tem acesso ao empenho mensal, diário, ele está gastando de forma inadequada, mesmo que seja legal. Então, essa informação disponibilizada para o cidadão é fundamental. Vou dar exemplos concretos. Portal do Cidadão. Vários tribunais têm, no nosso tem. Com tudo. Com todas as informações de gestão. O balancete mensal está no Portal do Cidadão. A Prefeitura X, o cidadão da Prefeitura X entra na internet e sabe quantos empenhos teve no mês naquela prefeitura, quanto gastou de óleo diesel, quanto gastou de padaria, de compra de pães para a escola. Então ele tem, só ele tem a cultura de acompanhar. Ele tem os geobras. Estou falando de coisas concretas. GeoObra é um sistema de controle, de fiscalização de obras inédito, por satélites. Mas mais importante que isso é o módulo cidadão. Qualquer cidadão pode ir em qualquer obra. Nós temos 5.000 obras cadastradas no sistema. Ir lá e olhar e ver se a obra está compatível com o pagamento no balancete financeiro. Ele fotografa ou filma e manda para nós. Ele passa a ser um auditor da cidadania, ele manda qualquer eventual irregularidade através de filmes ou de fotografia para que nós possamos abrir uma representação interna e tomar uma decisão, se for o caso, deliberar para que façam uma auditoria em loco daquela obra. Esse é o GeoObras. Os indicadores de política pública sobre educação, julgamento ao vivo, a nossa sessão ao vivo, na internet e na TV Assembleia. Ao vivo, o cidadão tem que acompanhar, é uma sessão pública. O conselheiro que está julgando tem que ter responsabilidade, tem que saber que o voto dele, todo mundo vai ter conhecimento na hora. E classificamos as irregularidades. Não se pode, porque é meu amigo, essa irregularidade não excede a nenhum tipo de penalidade. Não é meu amigo, excede outro tipo de... Então, fizemos uma classificação de irregularidades para que haja justiça e coerência nas nossas decisões. E essa classificação é divulgada no nosso site e divulgada para todos os gestores. Os gestores sabem que se ele fizer isto, é uma irregularidade gravíssima, ou grave, ou regular. Então, há uma transparência na forma de julgar as contas públicas
para que possa, como disse, criar justiça e coerência nas nossas decisões. E aí é o seguinte, cabe aos tribunais de contas isto aí, mobilizar a sociedade. Os tribunais não podem ficar presos no seu mundo interior, no seu mundo institucional, apenas de cumprir o seu papel de fiscalizador e cumprir de forma efetiva. É preciso que ele mobilize a sociedade, que ele faça audiências públicas, programas de conscientização. Nós temos lá um programa chamado Consciência Cidadã. Nós vamos no interior do estado, fazemos palestras, explicamos o que é aquela questão do analfabeto funcional, que isso é um problema grave. As universidades formam engenheiros, médicos que não têm a mínima noção de cidadania. Eles não sabem diferenciar um conselheiro de um procurador, de um desembargador. Eles não vivem o Estado, não vivem o Estado, o município, o país, vivem o mundo deles.